O tema que nós vamos conversar nessa manhã é um tema muito importante, muito atual, no momento que nós estamos vivendo, e eu sei que Deus, Ele vai falar profundamente ao seu coração. Você está preparado para isso? Então eu gostaria de convidá-lo, neste momento, a tomar a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, e nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo no capítulo 16. Êxodo, no capítulo 16. Você pode abrir esse texto comigo e nós faremos a leitura deste texto. Do versículo 1 ao versículo 4 diz o seguinte: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Essa foi a palavra do Senhor. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. E que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, oramos, te agradecemos pela alegria que o Senhor tem colocado em nosso coração e pedimos ao Senhor que, neste momento, tua graça, o teu favor, esteja sobre a nossa vida, nos guiando, abrindo o nosso entendimento para conhecermos melhor a tua palavra. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Amém. Amém. O tema de hoje é: Deus é quem sustenta você. Deus é quem sustenta você. Olha que declaração poderosa. Deus é quem sustenta você. Como têm sido os teus dias? Diante desta pandemia, diante da crise que nós estamos vivendo, como têm sido os teus dias? Como está a sua família? Como está a sua saúde? O seu trabalho? Suas finanças? Como estão? Tem te faltado alguma coisa? Meus irmãos, Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos. Quando eles saíram do Egito e eles foram em direção à terra prometida, o trajeto durou 40 anos. Durou 40 anos não por conta do percurso, mas por causa da desobediência daquele povo, do povo de Israel. Porque eles foram desobedientes, eles andaram em círculo durante 40 anos. E eu fico até pensando, como é que alguém pode se sustentar no deserto 40 anos? O texto mostra para a gente, meus irmãos, diz que no 15º dia do segundo mês, desde que Israel havia saído do Egito, o texto diz que eles começaram a reclamar. Ou seja, depois de 1 mês e meio da saída da escravidão no Egito, eles já estavam reclamando. Depois de 45 dias da libertação da escravidão no Egito, eu fico pensando como é que esse povo se esqueceu ou esqueceu tudo o que haviam passado. Como é que eles deletaram assim tão fácil da mente
tudo aquilo que havia acontecido, eles presenciaram grandes milagres, gente. Grandes maravilhas da parte de Deus. Eles viram Deus abrindo o mar vermelho. Eles passaram no meio do mar sem molhar os pés. Milagres, milagres atrás de milagres. Depois Deus fecha o mar e os inimigos são destruídos. E aí a gente vê aqui na história que dias depois esse povo estava reclamando com Deus sobre o sustento. Como é que eles seriam sustentados? E o texto vai dizendo que eles murmuraram, eles foram ingratos e diziam: por que Deus nos tirou do Egito? Por quê? Interessante porque eles viviam pedindo para Deus que os libertasse, que os tirasse do Egito, e agora eles estão questionando Deus. E eles estão dizendo: por que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar no deserto? Ah, meus irmãos, Israel havia ficado escravizado no Egito, sabe por quanto tempo? 400 anos de escravidão. Foram gerações e gerações, gente morrendo e nascendo e gerações passando. 400 anos eles estavam em escravidão no Egito. Agora, lá eles comiam bem, como eles mesmos mencionam aqui, na murmuração e na reclamação deles. Mas agora eles estavam no deserto querendo saber como é que eles seriam sustentados. Como seriam sustentados? E é a pergunta de muitos nos dias de hoje, diante de uma crise. Muitos hoje estão perguntando: como é que eu vou ser sustentado? De onde me virá o sustento? Esse povo aqui de Israel, eles esqueceram o poder de Deus, eles esqueceram os livramentos de Deus, eles esqueceram tudo que Deus havia feito por eles. Parece um pouquinho com a gente, não é não? A gente recebe um milagre num dia, logo no outro dia parece que a gente se esquece do poder de Deus, dos livramentos que Ele tem nos dado, de tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e a gente começa a murmurar. Nós somos muito parecidos com o povo de Israel. Muito parecidos. Sabe qual é a conclusão que eu chego, gente? Sabem qual é a conclusão que eu chego nessa manhã? É que nenhum milagre sustenta a fé de uma pessoa. Eu vou repetir isso, que é muito importante. Nenhum milagre sustenta a fé de uma pessoa. Veja, ela vê um milagre aqui hoje, amanhã ela quer outro milagre e ela faz prova de Deus, faz outra prova de Deus. E aí, se Deus der a ela outro milagre, ela vai querer pedir ainda um outro milagre. É algo que não tem fim. Isso é muito interessante. Olha, há duas coisas diferentes na Bíblia que nós precisamos entender. Duas coisas: a operação de milagres e a intimidade com Deus. A operação de milagres e a intimidade com Deus. Eu posso ser alvo de um milagre e não ter intimidade com Deus. Isso é possível? Sim, é possível. O que sustenta a fé de alguém não é o milagre, mas é a intimidade com Deus. É por isso que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas, elas precisam estar todo dia na igreja. E hoje, como nós não podemos estar presencialmente, as pessoas precisam se ocupar o dia inteiro com pregações, com lives que estão acontecendo. Elas precisam com o intuito de buscarem um milagre. Não de se alimentarem da palavra, mas de buscarem um milagre. É algo insaciável. Elas vão o tempo todo atrás de milagres. Todo dia atrás de milagres. É o tipo de pessoa que precisa ver para crer. E certa vez, Jesus disse para Tomé, Tomé era muito assim também como a gente, ele precisava ver para crer, mas certa vez Jesus disse para ele: não, Tomé, chega, porque bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Ah, meus irmãos, a grande maioria de pessoas que vão às igrejas cotidianamente, essas pessoas vão para buscar algum tipo de milagre, alguma bênção, alguma coisa elas querem
ou então entrar em algum tipo de corrente, participar de algum tipo de campanha na igreja. Essas pessoas se alimentam disso. Essas pessoas precisam disso. Por quê? Porque elas sustentam a sua religiosidade com a operação de milagres. E como isso é triste. E o milagre, meus irmãos, não sustenta a fé de ninguém. De ninguém. O que vai sustentar a sua fé, o que vai sustentar a fé de uma pessoa é ela ter intimidade com Deus. Ela ter uma vida de oração, uma vida de busca pela palavra de Deus. Estou dizendo tudo isso a vocês, porque a grande prova do que eu estou falando, essas coisas, é a própria vida do povo de Israel. Eles tinham acabado de receber milagres. E se esqueceram de repente, muito rápido. Passaram-se 45 dias, eles estavam murmurando e questionando Deus. Pois é, o milagre não sustenta a fé de ninguém. O que vai sustentar é a vida de comunhão, de intimidade com Deus e com a sua palavra. O povo de Israel havia vivenciado grandes milagres, grandes maravilhas da parte de Deus, mas agora eles estavam reclamando, eles haviam esquecido tudo que Deus havia feito por eles, porque eles estavam com medo. Medo que faltasse o sustento. E é um medo muito parecido com o nosso medo, nesses dias que estamos vivendo. Muitos estão com medo. Do que é que vai ser daqui para frente? Nessa pandemia, nessa crise mundial que nós estamos vivendo, tem gente que está perdendo emprego. Vocês sabem disso, empresas que estão falindo. A economia parada, gente quebrando. E as pessoas estão dizendo, e agora? O que é que vai acontecer? O que é que vai ser da minha vida? De onde virá o meu sustento? Como eu vou ser sustentado? Parece que nos dias de hoje bateu um medo. Surgiu a incerteza, uma inquietude em muita gente. E eu quero dizer para vocês nessa manhã que até certo ponto isso é muito comum, isso é natural, porque nós seres humanos, nós temos preocupações naturais da vida. Nós temos uma preocupação sim com o sustento da nossa casa, isso é legítimo. Isso é claro, faz parte da gente, nós temos as nossas inquietações, mas nesta manhã eu gostaria de denunciar um grande engano. Eu quero denunciar a vocês um grande engano. Qual é esse grande engano? O engano de nós acharmos que nós dependemos dos homens. Esse é um grande engano, que eu e você cometemos por muitas vezes. Aquele que verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, que pertence a Ele, que vive pela fé, não depende de homens para viver. Saiba você disso, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, o nosso Deus. E olha, eu creio, eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida, que nesses dias Deus vai usar empresas para te contratar. Eu creio nesses dias que Deus vai usar pessoas para fazer algum negócio com você. Eu creio que nesses dias Deus vai usar alguém para te abençoar, para te fortalecer, para te ajudar. Ele vai abrir portas onde você nem imaginava, porque a nossa vida não é sustentada por homens, a nossa vida é sustentada pelo Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Creia nisso. Quem sustenta a sua vida é o Senhor. É o Senhor. É o Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. Ele provê todas as nossas necessidades. Mas o texto que a gente leu aqui mostra para nós uma promessa de Deus sobre sustento. No versículo 4, Deus disse: eu vos fartarei e lhes darei sustento. E vou fazer chover pão do céu. Olha a promessa de Deus. Eu vos fartarei e lhes darei sustento. Deus estava dizendo. E eu vou fazer chover pão do céu. Mas aqui tem um detalhe, gente. Tem um detalhe. O detalhe é que Deus está dando uma promessa no contexto que o povo estava no pecado. Veja,
Deus deu uma promessa neste contexto de pecado. O povo estava pecando. Qual era o pecado do povo? O pecado da murmuração. Mas, gente, quando eu olho para esta realidade, eu me lembro do que a Bíblia diz. A Bíblia fala que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele continua sendo fiel. Olha, você já percebeu quantas vezes você foi infiel a Deus e Ele permaneceu fiel a você? Você já pensou nisso? Vou te mostrando primeiro um lado dessa história. Deus foi fiel quantas vezes, ainda quando fomos infiéis. Ele permaneceu fiel a nós. Sabe o que é isso, gente? Isso é graça de Deus. Isso é o favor imerecido de Deus. Isso não depende dos nossos méritos, dos meus méritos, dos seus méritos. É a graça do Senhor. Graça é dando tudo a quem nada merece. O favor de Deus tem estado constantemente sobre a nossa vida. Isso é graça de Deus. Mas tem um outro lado dessa moeda. É o lado do malandro. O malandro é aquele que diz, já que Deus me abençoa, mesmo quando eu sou infiel, então eu vou continuar sendo infiel. Isso aí já é a malandragem. É o pecado deliberado. E toda pessoa que peca deliberadamente, ela perde qualidade de vida. Ela perde bênçãos, ela perde promessas, porque há promessas na Bíblia que são condicionadas à obediência. Se você quer ser abençoado nesta área ou naquela área da sua vida, você precisa obedecer, seguir princípios da palavra. E esse texto aqui que nós lemos foi uma promessa a Israel no deserto, lá no Velho Testamento. É um texto de uma promessa a Israel, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, há uma correlação desse texto de Êxodo com o discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que mostra para nós que a promessa de sustento é para todos aqueles que são discípulos de Jesus, que são crentes discípulos de Jesus. Olha só essa correlação. Quer ver? Veja comigo lá. Abra Mateus. Abra, por favor, o Evangelho de Mateus. No capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Olha só o que é que Jesus está dizendo. Jesus disse assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, disse Jesus. Nem semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, disse Jesus, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Esse texto é interessante porque Jesus está falando sobre a preocupação com a vida. Olha,
lendo esse texto, eu desejo do meu coração, diante de tantas dúvidas e incertezas que nós estamos vivendo, eu desejo que esta palavra se cumpra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diante dessa verdade dita por Jesus, saiba o seguinte, que é Deus que sustenta você. Deus é aquele que vai sustentar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, o seu sustento não vem do seu patrão. O seu sustento não vem da sua própria capacidade física e intelectual. O seu sustento não vem da sua própria competência, mas o seu sustento vem do Senhor. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Na Segunda Guerra Mundial, quando o mundo entrou num colapso, entrou numa forte crise, a economia arrebentada, destruída, não havia bancos, não havia aplicações dos países subjugados à Alemanha nazista na época. Os judeus, queridos, os judeus e os povos oprimidos perderam tudo. Perderam suas riquezas, que é o mesmo quadro que a gente encontra nesses dias. E sabe de uma coisa? Nós temos uma tendência ruim, nós temos a tendência de pensar que nós estamos seguros. Sim, essa é a tendência humana, mas de repente surge algo que desestabiliza o mundo, como tem acontecido. A Covid, surgiu a Covid que tem desestabilizado o mundo inteiro, e o mundo inteiro está em crise, e o mundo todo mudou. Todos agora estão com medo do que vai ser o amanhã. Estão preocupados. E eu fico pensando nesse momento, né? O que é o dinheiro, gente? Nessa hora. O que é o sustento? O que são as economias? Gente, tudo isso é como vapor, é como bolha de vento. Isso é tudo, é ilusão, gente. É ilusão. Então, você pergunta, quem é que me sustenta? Quem é que nos sustenta? Eu pergunto a você, é a política deste mundo? São os sistemas econômicos? É a herança familiar que você recebeu? É isso que vai sustentar você? É o que você tem guardado no banco? Deixa eu dizer uma coisa para você, quem sustentou você até hoje, quem te sustenta hoje e quem vai te sustentar daqui para frente, sempre, até a Canaã celestial, é o Senhor Todo-Poderoso, é o dono da nossa vida, é o sustentador da nossa vida, é o sustentador do universo. Só Ele. O Senhor, nesse momento, queridos, da história do povo de Israel, Ele estava dizendo o seguinte, por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão reclamando? Eu não tirei vocês do Egito, dizia o Senhor. Eu não abri o mar vermelho. Eu não realizei milagres, maravilhas, prodígios. Eu não fui fiel. E o Senhor dizia, eu vou continuar sendo fiel. Eu vou continuar sendo fiel. Olha, você que está enfrentando hoje, você que está enfrentando uma grande luta na sua vida. Um tempo difícil, nesse momento por causa de crise, de desemprego. Saiba o seguinte, que quem vai te ajudar, quem vai te sustentar e não vai deixar faltar o pão na mesa da sua casa é o Senhor, o Todo-Poderoso. E vai se cumprir uma promessa da palavra de Deus sobre a sua vida. O Salmo 37, 25. Davi disse, eu fui moço e agora sou velho e eu nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Esta promessa vai se cumprir na sua vida. Creia assim em nome de Jesus. Mas, rapidamente, eu quero deixar com vocês nessa manhã lições sobre o sustento de Deus. Diante dessa história que nós lemos aqui, do livro do Êxodo, no capítulo 16, eu queria tirar três lições sobre o sustento de Deus. A primeira lição, o sustento era incomum. Eu vou repetir, se você quiser anotar, anote aí. O sustento de Deus era incomum. Olha, gente, o maná que caía dos céus era estranho. Era branco, redondo e meio adocicado.
É um negócio meio estranho. E a Bíblia diz que choveu maná do céu por todos os lados, por toda parte. Veja que o sustento que Deus havia mandado para aquele povo era diferente. Era estranho. E posso dizer uma coisa para vocês? O sustento, às vezes, Deus traz sustento para você de onde você menos espera. É estranho. Do lugar, às vezes, Deus traz o sustento de um lugar mais estranho, de situações mais improváveis. Deus age assim. Então, não feche nenhuma porta na sua vida para a bênção de Deus, porque Ele quer abençoar você de um jeito que você menos espera. Saiba disso. Deixa eu te contar uma história interessante de um naufrágio, e que mostra isso que eu estou te falando, de um jeito estranho de Deus fazer as coisas. Olha só essa história. Diz assim: após o naufrágio, um único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços para poder ficar boiando. Este único sobrevivente, ele foi para uma pequena ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que ele pudesse se proteger do sol, da chuva, dos animais perigosos. E também para guardar os seus poucos pertences. E como sempre, ele agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que ele conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. E então, terrivelmente desesperado, ele se revoltou e ele começou a gritar. E ele dizia: o pior aconteceu. Agora acabou minha vida. Eu perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Ele chorou tanto que ele adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, logo cedo, ele foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. E disseram: viemos resgatá-lo. E ele logo perguntou: mas como é que vocês souberam que eu estava aqui? E então disseram: nós vimos o seu sinal de fumaça. Olha as coisas como Deus faz, gente. Deixa eu dizer uma coisa importante. Qual é a lição que a gente aprende dessa história? Se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, este pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça de Deus. Aleluia por isso. Então, não temas, crê somente. Crê somente. Gente, se Deus tivesse que nos explicar sempre tudo o que Ele está fazendo, todas as vezes que nós não entendêssemos o que está acontecendo, então, por que então nos pediria para crer e confiar nele? Por quê? Não teria o menor sentido. Se Deus trabalhasse apenas na medida que nós somos capazes de compreender, então nós seríamos Deus. E Ele seria o homem, os papéis estariam invertidos. Os papéis diferentes, errados. O que eu aprendo quando eu olho para mim e quando eu olho para Deus é o seguinte: é que nele e não em mim estão todas as certezas que eu preciso. Nele e não em mim está a direção que eu não tenho. Está a resposta que eu não encontro, que eu não vejo. A segurança que firma os meus pés e que fortalece o meu coração. É nele e não em mim que eu vejo o milagre, a força, a restauração, o ânimo e a vida eterna, vida abundante. Aleluia! Gente, os métodos de Deus são estranhos. São estranhos. A gente não entende. Ele quer usar um para abençoar o outro. Ele abre uma porta aqui, ele fecha outra lá.
A gente pensava que aquela porta que fechou era melhor, mas ele abriu uma outra porta que a gente não está entendendo, e essa porta vai ser melhor. É maná chegando, gente. É bênção de Deus chegando até a nossa vida. É as portas de Deus se abrindo. E as portas, quando Deus abre, ninguém pode fechar. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Irmãos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao seu favor, creia nisso, mesmo quando você não compreende, mesmo quando você não entende, mesmo quando nós não sabemos o que fazer, Ele está trabalhando. Mesmo quando nós não sabemos até mesmo o que vai acontecer, quando a gente não vê nada acontecendo, Ele está trabalhando. A sua maneira de agir, estranha ou não, aos nossos olhos, aos olhos do nosso entendimento, é a maneira melhor. É a maneira perfeita, é a maneira certa. E por meio dela, se nós confiarmos, crermos e esperarmos, nós alcançaremos a vitória. Aleluia por isso. Creia em todo tempo. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando ao seu favor. Há uma segunda lição que eu vou deixar para o seu coração nesta manhã. O sustento era diário. O sustento era diário. Primeiro, o sustento era incomum. Era estranho. Era maná caindo do céu. Um alimento estranho. Mas o segundo é que o sustento era diário. O maná não podia ser guardado. Depois leia todo o capítulo, você vai entender melhor. Esse capítulo 16 do livro do Êxodo. O maná não podia ser guardado, a não ser na sexta-feira. Segundo a lei do Velho Testamento, ninguém trabalhava no sábado. Então, o maná da segunda-feira estragava à noite. O da terça estragava à noite. O da quarta estragava à noite. O da quinta estragava à noite. O da sexta estragava só no sábado à noite. E aí você tinha que pegar aquele maná e comer. Aí alguns, os espertinhos, com medo de faltar, eles começavam a guardar. O que acontecia? Estragava o maná. Cheirava mal. Outros, eles iam recolher no sábado. Mas não tinha maná no sábado. E aí, meus irmãos, Deus disse para esses, Ele disse: até quando vocês vão ser desobedientes? Até quando? Gente, na sexta-feira eles poderiam colher uma porção dobrada, por causa do sábado. Mas eles tentavam pegar no sábado também. O que eu aprendo com isso? Gente, que toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente fracassa, a gente está pecando contra Deus. Coloque uma coisa na sua cabeça nesta manhã. Que Deus vai te sustentar o tempo todo. E esse sustento vai ser diário. Tempo todo e diário. É bom a gente saber disso, sabe por quê, irmãos? Porque isso tira a ansiedade do nosso coração. Você vai ser sustentado pelo Senhor todos os dias na sua vida. Por isso que você pode confiar nele, descansar nele. Agora, Ele não vai mandar o supérfluo. Ele vai mandar o essencial. Ele vai mandar e vai prover aquilo que você precisa. O suficiente. O alimento e o sustento de Deus são diários. Vai ser assim na sua vida também, creia assim. Na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, o texto diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus fala sobre o nosso sustento diário. O Senhor está mostrando para nós que nós temos que estar em oração. E Ele também está mostrando para nós que o sustento dele é diário. E aqui é uma correlação com essa questão da ansiedade. Porque muitos hoje estão caminhando ansiosos. E a ansiedade é uma desgraça na nossa vida, gente. Essa ansiedade acaba com a gente, causa problemas sérios. Alterações físicas, fisiológicas, complicações psicológicas, problemas relacionais. É uma desgraça viver ansioso. E é por isso que
A Bíblia nos estimula, ela diz assim que nós devemos levar as nossas ansiedades sobre Ele, sabendo que é Ele, é o Senhor, quem tem cuidado de cada um de nós. É o Senhor, nada vai nos faltar, nós não estamos isolados. Gente, nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Ele está cuidando de nós na sombra das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos sendo cuidados por Ele. Então, esse texto e o sustento de Deus, quando Jesus nos ensina, orem todos os dias pelo pão de cada dia, que é o que Jesus está dizendo, Ele está dizendo também que nós temos que entender que o sustento de Deus, que o maná de Deus, que a provisão de Deus para a nossa vida é diária, não haverá desperdício, não vai faltar e será o suficiente. Glória a Deus por isso, o que Deus faz por nós, o que Deus sempre fez por nós, sempre foi maravilhoso, suficiente. Há uma medida certa, havia uma medida certa para cada família. Deus conhece a medida de cada família. Deus conhece a medida da tua família. E Ele sabe qual é a real necessidade de cada família. E Ele vai prover. O nosso Deus sustenta. Ele não falha. Ele está do nosso lado diariamente. Ele nos abençoa. E olha, essa é a nossa experiência com este Deus maravilhoso, esse Deus de poder. Ele é fiel. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que Ele tem sido fiel de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há um terceiro ensinamento e último, que eu deixo para o seu coração, que nós podemos aprender nesse texto. O sustento era sinal do poder de Deus. O sustento era sinal do poder de Deus. Deus deu uma ordem para Moisés que guardasse o maná na arca para futuras gerações, para que elas vissem, sim, para que elas vissem o alimento que Deus mandou do céu, a provisão que Deus mandou do céu para o povo de Israel no deserto. É claro que aquele maná que era guardado na arca, aquele maná não iria estragar, por causa do poder de Deus. Da força e do poder de Deus. Este era o sinal da graça de Deus e do poder de Deus. O que Deus estava querendo ensinar a Israel, e ensinar às futuras gerações, é que Ele, o Senhor, é que fez isso. Foi o Deus poderoso que sustentou aquele povo. Era isso que Deus queria ensinar à nação de Israel. Era o sinal do poder de Deus na história. Por isso que nós temos que testemunhar todos os dias. Nós temos que falar, nós temos que testemunhar sempre que o nosso sustento vem do Senhor. Por isso, quando você se encontrar com alguém, diga: o meu sustento vem do Senhor, o meu sustento vem do Senhor. Olha, porque você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se Deus tirar a tua saúde, de nada valerá esse emprego que você tem. Você sabe disso. Você pode ter dinheiro guardado, e muito dinheiro guardado, mas eu digo a você que se acontecer alguma coisa, esse dinheiro vai desaparecer assim, em poucos dias. Gente, nós precisamos reconhecer nesta manhã que quem nos sustenta é o Senhor. Diz o Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Aleluia. No versículo 35 de Êxodo 16, que nós lemos aqui desse capítulo, a Bíblia diz que por 40 anos Israel comeu o maná e foi sustentado até entrar na Canaã. Na terra de Canaã. Por 40 anos eles foram sustentados até entrarem na terra prometida. Então, considere duas coisas importantes aqui. Considere duas coisas importantes. Deus vai fazer o que você não pode fazer. O que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Mas Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Essa é a primeira verdade. Primeira consideração. Segunda consideração é que esta provisão de Deus, este maná de Deus, será
até o dia que nós chegarmos na Canaã celestial, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Nada vai te faltar, creia nisso. Por isso, hoje, lance a tua ansiedade sobre o Senhor. Lance, coloque a tua vida nas mãos dEle e confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele vai fazer. Confia nele. O teu Deus sabe de tudo aquilo que você precisa. E o teu sustento vai ser diário. Assim como foi com o povo de Israel. Olha, em cada momento Deus vai abençoar você. Em cada momento Deus vai abençoar a sua casa. E nada, mas absolutamente nada te faltará. Eu quero concluir com vocês dizendo o seguinte. Perguntando, e eu pergunto aqui. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Hein? Fale para o Senhor nesta manhã. Conta para Ele. Abra a tua boca e fale com o Senhor, porque é Ele que pode suprir a tua necessidade. Não são os homens. Deus usa pessoas, Deus usa situações, mas é Ele que provê toda a nossa necessidade. E cada pessoa nesta manhã tem uma necessidade diferente. Cada um de nós. Mas saiba, e eu creio, que Deus, nesta semana, vai abrir portas de vitória para pessoas que estão necessitadas. E as portas, quando Deus abrir, ninguém vai fechar. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confia em Deus que essa noite de escuridão vai passar e um novo dia vai raiar em sua vida. Creia nesta verdade. Em nome de Jesus, está surgindo em sua vida um novo dia de alegria, de conquistas, de paz e de vitória. Aleluia! Eu encerro aqui dizendo que todas as pessoas que necessitam de alguma coisa, que estão vivendo tempos difíceis, de crise, dias que precisam resolver situações complicadas, até mesmo impossíveis, saiba que você serve um Deus de impossíveis. Ele é este Deus que pode entrar hoje na sua vida com providência. Este é o nosso Deus. Não fique desesperado, não tenha medo. O Senhor diz, eu estou com você. Eu estou com você, Deus vai suprir as suas necessidades. Confie. 2 versículos deixa ao seu coração para encerrarmos. Filipenses 4,19, que você conhece. Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E o outro texto que eu deixo para o seu coração é o Salmo 37, versículo 18 e 19, que diz, olha só esse texto. O Senhor conhece o caminho dos retos. O Senhor conhece o caminho dos retos. E a sua herança permanecerá para sempre. A sua herança permanecerá para sempre. E aí, no versículo 19 diz, não serão envergonhados nos dias maus. Você não vai ser envergonhado nesse tempo de crise. E nos dias de fome, se fartarão. Assim diz o Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus.